Capítulo 15. Os alucinados pelo êxtase. O grupo estava atento e feliz pelo conhecimento que nos chegava. Josué recitou o Salmo 119. Como poderá um jovem manter conduta irrepreensível? Cumprindo tua palavra. Procuro-te de todo o coração. Não deixes desviar-me dos teus mandamentos. No coração conservo tua palavra para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me tuas prescrições. Enumero com os lábios todas as sentenças de tua boca. Encontrei alegria no caminho de tuas leis, como no acúmulo de riquezas. Meditarei em teus preceitos e contemplarei tuas veredas. Deleito-me em tuas prescrições. Não esquecerei tua palavra. Concede este favor a mim, teu servo. Deixa-me viver na observância de tua palavra. Hilário conduziu-nos a outra pequena faculdade daquele belo lugar. Quando chegamos, fomos recebidos por Roberto, que, muito solícito, cumprimentou-nos. Sejam bem-vindos, irmãos em Jesus. Demos entrada em um amplo auditório, cujas telas circulares projetavam naquele momento todo o planeta Terra, com seus rios, florestas, enfim, eram exibidas as belas flora e fauna do planeta. Animais correndo, cantando, liberdade. Quando nos acomodamos, foi mostrado um filme em terceira dimensão sobre a vida nas cidades. O filme, exibido, passava-se no Brasil. Todos nos encontrávamos curiosos. Naquele lindo auditório, teríamos uma aula sobre a deprimente vida de alguns encarnados. A projeção começou mostrando que jovens muito bem trajadas e de ótima aparência da classe média eram as principais disseminadoras do êxtase. Elas são chamadas baleiras e seu trabalho é tão discreto quanto a ingestão da droga. Novos usuários só têm acesso à fonte por indicação e não adianta abordá-las, pois não se expõem. Ao contrário, resguardam-se quando abordadas por desconhecidos. Dificilmente despertam suspeita. O êxtase é trazido de fora e os chefões só contratam meninas de ótima aparência, para não levantar suspeita. Assistíamos às festas, principalmente as noturnas, onde as balas têm público certo. Bem diante de nossos olhos, víamos a juventude rica, que sente orgulho de se dizer distante das bocas de fumo, mas que é tão dependente das balas. O efeito do êxtase misturado é tão forte que os dependentes nos parecem débeis mentais. O filme foi interrompido e o instrutor nos alertou para o perigo dessa droga, que pode vir a ser um sério problema de saúde pública. Muitos consumidores dizem que o êxtase é uma droga limpa, alegam que não causa dependência e ainda têm a coragem de chamá-la de droga do amor. O instrutor afirmava que ela causa, além da dependência física, forte dependência psicológica e lesões nos tecidos, principalmente no cérebro, causando perda de memória. Se usado em demasia, o dependente pode vir a contrair o mal de Alzheimer. Reiniciada a projeção, vimos alguns jovens usando o coquetel de drogas, levando-nos a uma noite infernal. Esses jovens não imaginavam o perigo que estavam correndo. Os problemas clínicos são muito mais graves e parecem com mais rapidez. Se desejarem largar a droga, o tratamento é muito mais difícil, principalmente se tratando de uma droga sintética. Vimos um jovem de seus 16 anos, completamente alucinado. Buscara desesperadamente um copo de água, pois a droga aumenta a temperatura do corpo, por isso os usuários estão sempre com garrafas de água ou bebidas isotônicas. A droga causa euforia
e deixa a pessoa com a sensação de felicidade. Porém, seus efeitos colaterais são graves. O aumento da temperatura, que chega a 41 graus Celsius, causa microhemorragias e quebra de proteínas. Por isso, degenera os tecidos. Alguns sofrem um aumento de pressão arterial que os leva à morte. O êxtase está tomando conta das discotecas, das festas, enfim, das casas noturnas. E as autoridades encontram-se em dificuldade para contê-lo. As mulheres, geralmente, é que passam a droga, vinda da Europa. São jovens bem relacionadas e que conseguem passá-la com facilidade sem despertar suspeitas. O formato da droga é um comprimido inodoro, do tamanho de uma aspirina. Faz com que o dependente a leve à boca sem ser percebido. Aí é que essa droga é perigosa, pois se alastra devagarinho, sem ninguém quase perceber. Dificilmente, em uma casa noturna, ela não reina. Também foi nos mostrado de onde vem essa terrível droga de alguns países. A droga chega ao Brasil trazida muitas vezes por jovens ricos, aqueles que viajam para o exterior. Outros a recebem pelo correio ou escondido em produtos. O instrutor alertou que pedíssemos oração a todos os espíritas para conter essa droga terrível, que pode levar o homem à morte. Depois mostrou os danos que ela causa. Elucidou-nos ainda que internacionalmente ela é identificada por símbolos, como sorrisos, luas e marcas famosas, e mostrou-nos mais um símbolo, o da caveira, a morte. Segundo o expositor, são muitos os males da droga no cérebro. A alta produção de serotonina provoca no usuário um amor exagerado por outras pessoas. Ele deseja abraçar, ficar colado aos outros, sentindo uma afetividade excessiva. Também mostrou o MDMA, metilondioximetanfetamina. Princípio ativo do êxtase, provoca dependência química e é tóxico, o que pode levar o usuário à morte imediata. Quando a droga chega ao organismo, ocorre um aumento da temperatura central do corpo, taquicardia e aumento da pressão sanguínea. O aumento da temperatura causa um desconforto com a quebra de proteínas, causando danos irreversíveis à musculatura. A ciência médica terráquea elucida que o MDMA foi primeiramente desenvolvido como supressor do apetite em 1914, porém jamais comercializado. A partir de 1983, o MDMA tornou-se uma droga popular, especialmente entre estudantes. É conhecida nos Estados Unidos como XTC, Adam e MDM, e é comercializada em cápsulas de gelatina ou em comprimidos coloridos. Produz ação estimulante e alucinógena no ser humano, com efeitos como estereotipia, hiperatividade, rompimento de comportamento, hipertemia e estímulo generalizado. Seu mecanismo de ação tem correlação com o sistema serotoninérgico e dopaminérgico, incluindo uma diminuição da recaptação e dos níveis de 5-HT e do ácido 5-hidroxindolacético, 5-HIAA, e uma redução na atividade da enzima triptofano hidroxilase. O MDMA causa euforia, aumento da sociabilidade, e sua ação tem início em aproximadamente 30 minutos. Os usuários descrevem 3 estágios de ação: um período inicial de desorientação, seguido por rush, efeitos imediatos de prazer intenso, e finalmente um período de sociabilidade feliz. Os efeitos podem durar de 4 a 6 horas. Em alguns dependentes, os sintomas de depressão
confusão e ansiedade permanecem por várias semanas após uma única dose. Podem ocorrer sintomas de flashbacks e psicose, acarretando ataques de pânico, irritabilidade e paranoia. Estimulados pelo MDMA e em ambientes de pouca ventilação, alguns jovens tiveram consequências fatais ao dançar por períodos prolongados em festa rave, realizadas quase sempre em locais semiclandestinos. Os usuários desidratam-se, prosseguindo sem perceber na atividade física frenética, com sérias consequências clínicas e a morte. O que estávamos vendo mais parecia um filme de terror, onde jovens alucinados dançavam freneticamente e pareciam mortos de sede. Quando sob os efeitos da droga, os usuários buscam água desesperadamente, e muitas casas noturnas não têm estoque para lhes matar a sede. Aí eles procuram as torneiras e os vasos sanitários. No mundo da droga, tudo é possível. Segurei o braço de Camélia, que me falou: como pode alguém jogar fora uma encarnação? O que estão fazendo com a juventude? Com tristeza, vimos as garotas vendendo a bala, sendo chamadas de baleiras, e se sentindo as tais. A que ponto chegou a mulher? Que mães serão essas mulheres? Como poderão levar à frente a educação da família? Ou será que serão baleiras a vida toda? Um dia irão envelhecer, e nesse mundo não há emprego para idosos. Olhei uma jovem de seus 15 anos levando a mão à boca, com a maior tranquilidade, como se fosse chupar uma bala. Só que essa era de canhão, mata e destrói os sonhos, porque atinge o cérebro. Entre abraços e carícias, aqueles usuários da droga estavam eufóricos. Pílula do amor, dizem os fornecedores. Será que eles sabem o que é amor? Achamos que não. Quem leva o vício até uma criança, um jovem, um adolescente, não conhece o amor. Ele só pensa em si mesmo. A bala, ou estava à nossa frente, mostrada para que alertássemos os jovens sobre o perigo que ela representa. Outros tipos de droga nos foram apresentados e, mais uma vez, estávamos diante de uma dura realidade. De quem é a culpa? Do governo? Da sociedade? Claro que não. A culpa é da família, que julga suas crianças ignorantes, esquecendo-lhes. A culpa é dos pais, que soltam suas crianças nas ruas da vida. A culpa é das mães, que não têm autoridade diante de um filho ou filha de 11 anos, deixando-o frequentar desde cedo alguns lugares por onde correm soltas drogas, bebidas, cigarros, maconha, coca, enfim, tudo que destrói os sonhos. As pílulas brancas estão em muitos lugares e elas parecem inofensivas, mas quem as consome bem sabe que basta para uma noite de loucura uma bala. É muita água, e muita água mesmo. Quando o efeito está acabando, dizem, estou derretendo. Como eles têm razão. Os usuários desidratam o seu corpo, inúmeros nutrientes são perdidos, e uma dessas noites de embalo, ao se derreter, o usuário tem os reflexos diminuídos. E chega a hora de pegar o carro, pois precisa voltar para casa. E o que acontece? Como dirigir se está derretendo? Alguns sentem um sono incontrolável. Será isso divertir-se? O usuário fica tão quente que chega a ter a sensação que vai desmaiar, pois quando o calor é intenso, é grande a ansiedade e o olhar é de pavor. Muitos começam a ranger os dentes. Todos sentem a mesma coisa? Perguntei ao instrutor. Cada pessoa tem uma reação diferente, mas as consequências são as mesmas. Porém, existem aqueles em que ocorre a bad trip, ou viagem ruim, como os usuários chamam.
que é um efeito adverso. Na tela foi projetado o Salmo 17. Sem mácula é o caminho de Deus. Suas palavras são provas de fogo. Ele é o protetor de todos os que esperam nele. O instrutor falou sobre a necessidade das religiões se unirem contra as drogas e acerca da decadência da mulher, pois é dela que os filhos necessitam. Sua independência cultural deu-lhe o direito de lutar ao lado do homem no campo do trabalho. Mas todas as mães têm de trazer seus filhos para junto de Deus. Hoje, ao despir-se para mostrar-se, a mulher perde seu encanto e volta à condição de fêmea, sem inteligência. O topless não é avanço, é recuo, é regredir à idade da pedra. Ela pode julgar o decote, as transparências, o bustier, a blusa aberta para mostrar os seios, siliconados ou não, chamariz para o olhar e o desejo do homem. Mas ele espera da mulher mais do que isso, ou melhor, não precisa disso para ser feliz. Ele procura as mãos carinhosas de uma mulher mãe, amiga e digna, e não uma que só exige dele a sexualidade. A mulher tem de descobrir o instinto maternal que está latente em si. O filme agora nos mostrava que a cada hora realizam-se 5.708 abortos ao redor do mundo. 50 milhões por ano. Só no Brasil são 160 por hora. 1.400.000 por ano. O número de adolescentes brasileiras de 12 a 19 anos que deverão dar à luz neste ano é de 880 mil. A cada ano, 2 milhões de meninas de 5 a 15 anos entram para a prostituição. Milhares de pessoas no Brasil acessam por ano os sites pornográficos da internet. São mais ou menos 40 acessos por segundo. Em nosso país, não são registrados todos os estupros ocorridos por ano, mas bem sabemos que passam de 300 mil. No Brasil, diminuiu a profissão de prostituta, porque é comum a mulher iniciar sua vida sexual muito cedo, com os namoradinhos. É comum também a mulher ficar com cada homem que passa pela sua vida. A doutrina espírita, como outras religiões, tem de lutar para trazer a mulher de volta ao lar, não para servir ao homem, mas para educar seus filhos. Pode ser boa profissional, sem descuidar da educação dos filhos. A violência do mundo está ocorrendo por falta da união entre o homem e a mulher, na formação do lar verdadeiro. A Terra progrediu em tecnologia, mas moralmente o homem esqueceu as leis de Deus. Principalmente o encarnado que julga não existir vida além da vida e que sua responsabilidade termina junto ao túmulo. Deus criou o homem para tornar-se a sua semelhança. Isso é ser bom e puro. O que é necessário é a mulher esperar o seu filho, como a terra esperou o Messias. Cabe a cada uma sair em busca da paz. Está nas mãos da mulher a melhoria do planeta. Se continuarem preocupadas em como atrair sobre si os olhares de cobiça dos homens, deparar-nos-emos, infelizmente, com o fim da família. O filme pedia a união das religiões na educação do homem. O instrutor projetou cenas sobre o que vem ocorrendo com a sociedade. Muitos julgam que os espíritos vivem perambulando pelas ruas do mundo físico, querendo assombrar os homens, ou nas casas espíritas, precisando de médiums por engano. Importante, todos os dados estatísticos referem-se ao ano que este livro foi psicografado, 1999. Os espíritos desencarnados formam grupos de auxílio em todo o planeta, lutando para que saia do estágio em que se encontra, de provas e expiação. O que estava sendo passado para nós era difícil de acreditar.
A mulher em busca de igualdade, perdendo-se nos caminhos da vida. Na projeção, vimos o tráfico de mulheres de 19 a 25 anos, as redes de prostituição e a alta das mulheres brasileiras no mercado de outros países. Essas jovens de aparência humilde, sendo levadas para outros países, faziam-nos lembrar a época da escravidão. E como custam barato. Cada mulher custa para seu aliciador de 500 a 600 dólares. Todos esses assuntos foram ali tratados e muitos outros discutidos. Alguns espíritas irão perguntar: o que a espiritualidade tem a ver com isso? Isso é coisa de polícia. Queremos dizer aos indiferentes, à dor alheia, que nossos livrinhos desprezados por muitos deles têm salvado muitas vidas. E esperamos que este venha tocar o coração das mulheres, principalmente daquelas que não dão muita atenção à família, cujos filhos ficam perdidos nas madrugadas. O filme agora mostrava as belezas da natureza, as praias, os mares, os rochedos, os jardins, as crianças. Eu estava muito emocionado e fui o último a sair dali. Jessé, aproximando-se, falou-me: Luiz Sérgio, gostamos muito de estar ao seu lado. O irmão vive cada situação que presencia e se coloca como leitor dos seus livros, pelo tanto que se esforça em aprender as lições das nossas faculdades. Não podia imaginar, Jessé, que por detrás do palco da vida dos encarnados existisse um outro mundo, o da dor e da degradação humana. Essa nossa peregrinação pelas pequenas faculdades tem por fim levar ao leitor espírita um pouco da preocupação dos departamentos com a sociedade, não é mesmo? Irmãos, a cada dia deparamos com crianças cada vez mais adultas. É de causar desespero. Ver meninas de 6 anos vestindo-se como mulheres, cabelos pintados e roupas sensuais. Naquele belo lugar, agradeci a Deus todas as aulas que temos recebido. Encontrava-me longe do grupo, quando o Juanito, aproximando-se, falou: Luiz, a terra prometida será o grande troféu daqueles que perseverarem. Porém, está nas mãos de cada um o mapa do caminho que leva a Deus. Juanito tinha razão. Quantos se dizem seguidores do Cristo, mas praticam iniquidade? Principalmente aqueles que recebem do plano espiritual todas as orientações e ainda vivem apegados à matéria. Não se concebe um filho de Deus, prepotente, vaidoso, falso, perjuro. Ele precisa se conscientizar de que nasceu só e sozinho terá de prestar contas dos seus atos. Nisso, Hilário nos chamou. Iremos a outra faculdade, para novos aprendizados.